Boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação de todos aí, né, e de todas. Tá, nós vamos dar início à última mesa da tarde, cujo título é Saber, Educação e Diversidade. Tá? Antes de apresentar os palestrantes, eu quero só dar uma palavrinha sobre a escolha do termo, né, ou sobre a escolha do título, que me parece bastante oportuno em função do seminário como um todo, em função da própria proposta do Diverstas. Né? Aqui, ó. Optou-se por saber e não conhecimento como forma de explicitar o isolamento de saberes e o abismo construído de forma arbitrária entre os termos. O Ocidente privilegiou o conhecimento a partir de uma tradição platônica e aristotélica, e, mesmo com um intervalo milenar, foi reforçado pela concepção iluminista de conhecimento, ilusoriamente inclusiva. A universidade assenta-se nessa tradição hegemônica de conhecimento, excluindo outros saberes que expressam visões complexas, porém que pedem o deslocamento de uma lógica unívoca. Excluiu-se os saberes de comunidade de povos tradicionais, de religiosidades diversas, de formas narrativas plurais, entre outras. Estranhamente, mesmo nas escolas de belas artes, e já uso um termo redutor, que seriam abertas ao diverso e aos deslocamentos, as belas ainda expressam uma tradição eurocêntrica, né, e acabam também, de novo, a trazer uma noção grega, né, mesmo que tenha sido abolida pelo modernismo, mas grega dentro de uma tradição que é uma tradição eurocêntrica. Tá? Acho que a mesa, de alguma forma, reforça aí a ideia de saber que é tão cara ao Diverstas. E hoje, né, para compartilhar isso conosco, nós temos, né, o professor Edwin Rapp, falei certo? Rapp? Aí, que ele quis se apresentar de uma maneira mais breve, né? Que ele é do Instituto de Educação Hídrica, engenheiro e etnógrafo, né, de formação, com doutorado em Sociologia do Desenvolvimento Rural, atuando, né, na América Latina, Meio Oriente, né, ali, sempre dentro dessa perspectiva do meio rural, inclusão social, né, da sociologia rural. Tá? Ele será, né, o primeiro a falar aí sobre o seu tema, que é traçando masculinidades, práticas de gênero na educação superior, vinculado ao manejo da água. Tá? Depois, a professora Vera nós vamos deixar, né, para o final. Depois, o professor Maurício Cardoso, que é professor, né, aqui do Departamento de História da Universidade de São Paulo, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, lá do Diverstas. O autor também de diversos trabalhos, diversos, né, livros ligados ou relacionando cinema e história nos seus mais diferentes aspectos. A fala do professor Maurício será narrativas em conflito, ensino de história e experiência social. Tá? Então, passo para você. Okay. Desculpa, vou falar no espanhol. Está bem? Sim. Você quer falar andando, não é? Me diga só como eu manejo isso. Sim. Preciso isso? Sim. Porque está gravando. Ah, ok. Vai se passar um videozinho de 2 minutos? 2 não, 4. Certo? Então, sou engenheiro? Sim? Não, um momento. Desculpe. Y siempre he trabajado con ingenieros. Al mismo tiempo, soy un poco antropólogo o etnógrafo
y siempre me ha llamado la atención el comportamiento de los ingenieros, que para parafrasear un poco, es un poco tribal, se podría decir. Y nunca he tenido tiempo de realmente trabajar o pensar sobre eso un poco más, pero hace algunos años estaba trabajando con una colega en Perú y allí, bueno, tuvimos tiempo para trabajar eso y para entrevistar varias personas. Sí. Quiero empezar, porque voy a hablar entonces sobre una universidad agrícola en Lima, Perú. Y para transmitir un poco el ambiente, voy a empezar con un video de YouTube, que es una tuna. ¿Ustedes saben qué es tuna, no? Tuna es como un grupo tradicional de música. Si lo ves, lo vas a reconocer, porque es muy típico del mundo español y latino, se podría decir, las universidades. Y la canción que van a tocar es el himno de la universidad y transmite varias cosas. Si podemos... Ha llegado un fax, creo. Un quax. ¿Está bien de sonido? A ver qué dice la notita. Es lo que dice esa notita. Es una deuda que Es un pedido teníamos. musical, por si acaso. Es una bomba, ¿no? Uy, tremendo pedido musical. Es una carpa. Es un encargo. Reciben un fax y en el fax está la bandera de la universidad, con el escudo de la universidad. Bueno, este pedido musical lo están haciendo aquellas personas que gustan mucho de esta tuna, Las personas que a quieran todas las tomar personas fotos. que siempre nos acompañan. Gracias. Y no solo ellas, queremos comentarle un poco el tema que vamos a cantar a continuación, dado este pedido. Es un tema que lo cantamos en todos los lugares donde encontramos a molineros como nosotros. Lo hacemos con harto cariño. En todo el mundo. Nos hace recordar las vivencias de la universidad. Y es por eso que para ustedes, de esta tuna linda, de esta tuna querida, va la marinera molinera. Molina es la universidad en Lima. La Molina, disculpe. Mira que tiene un flor. ¡Opa! Yo no soy de aquí, ¿Dónde? soy de la Molina. Yo no soy de aquí, soy de la Molina. Si quieres que pique el guiso, cholita, échale aquí. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Siendo tú de tan fino acero. Así se doblan las mujeres cuando ven Ah, disculpe, un momento más. a un molinero. Y después cambiar al PowerPoint, por favor. ¿Sí podrían escuchar un poco el texto o no? ¿Entendieron un poco qué decían o no? No mucho. No mucho. Bueno, lo que era muy interesante cuando enseñan o escudo de la universidad hay una reacción emocional muy
del público, ¿no? Que eran mayormente estudiantes de esta universidad. Y el texto es bien, el texto es bien típico y quiero enfatizar algunos elementos. Para ser, voy a leerlo para que entiendan, para ser un buen criollo, ustedes usan eso también, ¿no? Criollo, eso como un tipo de, originalmente blanco, después más mestizo, ¿no? De rompiraje, raja, 4 cosas se requiere y estas 4 cosas son que sea de la Molina, de la universidad, guapo y engrasado, engrasado refiere a raza, ¿no? A race. Con su botella de pisco, todos sabemos que los peruanos gustan el pisco, como los chilenos, pero los peruanos creen que son mejor. Que sea con su botella de pisco y su buena chola al lado. Chola, ¿conocen ese término? Esto refiere a más a indígena. Podría ser mestiza, pero en este caso es indígena. Chola femenina, ¿no? Yo no soy de aquí, soy de La Molina. Si quiere que pique el guiso cholita, otra vez chola, échale ají. Ají, ustedes saben, es chile. Échale ají, con mi mente, yo he vivido mucho en México, los mexicanos gustan mucho el doble sentido. Échale ají es como una referencia al pene masculino, ¿no? De mi punto de vista. Y al final terminan con las palabras habladas. Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de tan buen acero, acero es metal, así se doblan las mujeres cuando ven a un molinero. ¿Eso es claro para ustedes o no? ¿Sí? Es bien fuerte. Lo que quiero mostrar este video, eso es que se podría llamar, que yo llamo un cultural performance, una actuación cultural. Y para mí eso transmite en este sentido el orgullo y la emoción de pertenecer a un grupo profesional. Pero también como la educación crea y reproduce un ideal o una norma de masculinidad, ¿no? El muchacho que está allí arriba, oliendo el flor al público y todo, las voces, la música, todo, es muy masculino, ¿no? Sí, ¿se podría seguir? Sí. Eso empezábamos a trabajar con un colega peruano cuando estábamos preguntándonos cómo se crean las políticas de agua en Perú. Entonces parece muy separado de este tema, pero por este fin, ayer hemos visto una película sobre las políticas petroleras en Perú, ¿no? Y cómo se liberaba durante la época de Alan García para la inversión extranjera la selva. Algo parecido estaba pasando en la cuestión del agua y había varias políticas que Alan García estaba empujando y parecidos, neoliberales podría decir. Y nosotros preguntábamos de dónde viene eso, quién está empujando eso. Bueno, un actor importante o 2 actores importantes en este caso eran ingenieros funcionarios del Estado peruano, trabajando para el Estado peruano y cambiando las políticas, proponiendo las políticas. Otro actor eran los usuarios de agua. No voy a hablar mucho sobre eso. Sí, voy a seguir, por favor. Sí. Estos son estos 2 actores. Arriba, los funcionarios, ingenieros todos. Ingenieros que, voy a continuar a decir, todos vienen de esta universidad que ustedes justo han visto el himno. Todos hombres.
Y al mismo tiempo no voy a hablar mucho sobre los usuarios, pero algo que es notable, que también los usuarios, las organizaciones de usuarios, son todos hombres. Y eso tiene que ver. Sí, voy a seguir, por favor. No quiero hacer esto muy teórica, porque quiero más contar la historia. Pero eso viene o hemos usado ideas sobre masculinidades y género, ¿no? Con mi colega. Masculinidades aquí se definen como prácticas y formas de ser que sirven para validar el sentido de masculinidad de un sujeto masculino. Y esto viene, tenemos mucho esta idea de que el género se hace, se practica en situaciones diarias, se actúa, se podría decir. Por eso usamos este término de cultural performance, que está influido por Goffman, Monroe, no importa mucho. Pero a lo mejor han escuchado de Butler, que es más conocido en el debate sobre género, que se llama habla sobre performativity. Y lo que ella enfatiza es que el género también se crea y reproduce por una repetición, ¿cómo se dice? Stylized, ¿cómo? Estilizado de actos. Entonces, otra vez también está en los actos y cómo actuamos el género. Eso es lo que estamos viendo aquí. Disculpe, todavía no. Gracias. Las masculinidades hegemónicas, es decir, lo estoy simplificando, pero hay masculinidades más dominantes, hay menos dominantes y hay toda una multiplicidad de masculinidades. No, he olvidado algo, disculpe. Entonces estamos viendo más que nada los repertorios culturales performativas que ¿cómo lo dije? No, que producen el género. Eso voy a decirlo un poco fácil. Y en este caso hemos visto, estudiando esta universidad, muchas diferentes dimensiones de estas masculinidades. Estamos viendo ritos de pasajes, canciones, como vieron el himno, bromas, la historia oral, los héroes, los estatuas, muchos elementos de eso estamos viendo. Y voy a seguir con eso, va a ser un poco más claro, espero, sí. Eso a través de entrevistas, empezando con entrevistas de estos funcionarios que eran importantes en hacer la política de agua en ese tiempo. Y empezamos a notar que esos elementos masculinos eran muy importantes. Entonces, y a preguntar, ¿de dónde viene eso? Y después notamos que todos vieron la misma universidad. Algo que es interesante que hemos hecho esa investigación con hombre y mujer, que yo creo que tiene muchas ventajas, porque ves otras cosas, los hombres. Y ella era sociólogo peruano, y yo podría decir ingeniero holandés, no sé. Bueno, entonces tiene muchas ventajas de hacer eso. Algo que tengo que comentar en Perú, y a lo mejor si lo comparo con un país como México también, por ejemplo, algo que es muy importante en la historia de Perú es la reforma agraria, como ustedes saben, porque no lo han tenido. Y algo que jugó un papel muy importante es la irrigación. La irrigación ha jugado un papel importante para el Estado peruano y para el Estado mexicano, para, se podría decir, centralizar el control sobre la gestión del agua y de las tierras. Y eso yo creo que lo menciono específicamente porque creo que esto es una cosa que he visto que no ha pasado tanto aquí en Brasil.
No soy un conocedor de la historia de Brasil, pero eso de los sistemas de riego no ha tenido tanta influencia como en un país como Perú y México, que ha formado un grupo de ingenieros estatales muy influyentes. Voy a seguir. Empezamos al inicio de este siglo XX, entra un ingeniero, Charles Sutton, americano, con ideas sobre cómo organizar el riego y cómo mejorar la productividad y todo eso. Algo que quiero enfatizar aquí, que el ingeniero es un gentleman, se ve aquí. Y eso he notado en varios países, que esa idea de ser ingeniero también implicaba una idea de cómo debe ser un hombre. En este caso, un gentleman quiere decir que eres de cierto estatus. Sí. La Universidad de La Molina fue formada en una hacienda, al inicio del siglo XX. Y los estudiantes originales eran más que nada hijos de los hacendados o administradores. Entonces estaban trabajando en las haciendas, los grandes terrenos que tenían. Y estas actividades, agricultura, riego, eran percibidos como actividades masculinas, ¿no? Esta universidad tenía un nombre muy importante en Perú, pero también en otros países alrededor. Se podría decir, venían estudiantes en cierto momento de varias partes de América Latina para estudiar allí, para aprender cómo se mejora la productividad del riego y de la irrigación y todo. Sí. Este fue el fundador. Lo llamo aquí un héroe, ¿no? Porque eso es importante, que en cierta forma se crea una narrativa, una historia alrededor de esta universidad que es un poco mitificado, o cómo se dice eso, ¿no? Es como casi mítico, ¿no? Este fue un ingeniero que venía de Bélgica, y aquí otra vez se ve que es un gentleman, ¿no? Con su corbata y muy bien vestido. Se dice que él vino a Perú y ya no regresó a su país, y se murió en la clase, dando clases, ¿no? Eso da una idea de compromiso de cómo se podría modernizar la agricultura. Sí. Un elemento que me ha interesado y que creo que al final ha sido más importante que yo pensé era lo que se llama allí, que se llama aquí otroche, ¿no? Y por eso la relación con Antonio, porque me interesó su trabajo sobre eso. Y creo que ha sido muy importante en formar una cierta cultura profesional, se podría decir. En La Molina lo que pasa, lo voy a describir muy rápido, pero lo que pasa en la primera semana, cuando están los estudiantes, los futuros ingenieros en la clase, en la aula, unos estudiantes ingenieros vienen a recogerlos, van mano a mano, no se puede ver, pero ahí, y forman un grupo donde los estudiantes jóvenes, los nuevos estudiantes, que se llaman cachimbos, que es como bichos, ¿no? No es muy positivo. Van a un lugar donde experimentan varios humillaciones, y eso sigue durante un periodo. Es muy fuerte y tiene muchos elementos simbólicos. Tienen que pasar, por ejemplo, aquí por un agua hierbadas, sucios, ¿no? De vacas, de orina, de todas esas cosas, sí. Originalmente no hay, sí, la cara, sí, así es.
Pero eso es muy simbólico en cierto sentido también, porque pasan por el agua, no, allá se puede dar muchas interpretaciones, pero es claro que es un rito de pasaje. Van entrando a la universidad y al inicio los van a maltratar, no eres nada. Tú vas a perder tu identidad, vamos a crear una nueva identidad de ingeniero, de hombre. Sí, después también entraron más mujeres y veo hoy en día que también se hace el troche con las mujeres, pero en una manera un poco distinta. Esa es una foto histórica de una clase teórica, se dice en este libro, y es interesante que ahí se ve enfrente dos únicas mujeres que están estudiando esa clase de matemática, creo. No sé si conoce esa experiencia, pero muchos anteriormente era así, ¿no? Las clases de matemática, las mujeres. Y a mí me contó una investigadora de India que ella también lo experimentó como ingeniero civil. Tenían que estar enfrente de la clase, como aquí, para que todos los hombres puedan ver, controlar, ¿no? En cierto sentido. Sí. Voy a seguir porque no puedo. En todo lo que se produce en las clases es una fuerte relación entre la idea de ingeniero, la masculinidad y la tecnología. Y esto es algo que se otra vez performa, que hay que mostrarlo, y aquí es claro, ¿no? Aquí estamos con muchos ingenieros y están viendo los resultados de una nueva máquina. Si ves, eso es una foto antigua, pero hoy en día podría ser casi igual. Es muy típico. Sí. Algo que se llama en Perú pagar derecho al piso, y no creo que se pueda traducir en inglés o portugués, no sé, pero es el hecho de que como tú, estudiante como cachimbo, como bicho, tienes que respetar la senioridad. Entonces, lo que aprendes es hacer trabajos para un profesor o para un estudiante senior a ti, y trabajos sucios, no muy agradables. Pero es parte de enseñar una jerarquía, se podría decir, y de entender que tú, como estudiante, entras por debajo, ¿no? O como no sé, para después poder subir. Pero allí tienes que empezar. Y otro ejemplo, porque en la tuna que vimos, el grupo musical, hay esos elementos también, porque si entras a tocar ahí, tienes que cargar los instrumentos o limpiar el espacio donde tocan. Esos tipos de cosas te muestran que no entras como un igual. ¿Somos iguales? No somos iguales. Tenemos una jerarquía. Y vamos a ver si te vamos a aceptar como un igual o no. También las bromas son muy importantes. Es en un libro donde en una competencia de deporte, un grupo de ingenieros muestra qué piensa sobre sus opuestos. Otra universidad de ingeniería que se llama ingeniería, y si se ve en los, no sé cómo decirlo, los traseros de los hombres vestidos como muchachas, como meninas, ahí dice ingeniería. Es como un doble ofensa. Eres mujer y estás en mi trasero. Esas cosas, por eso digo performance, eso transmite muchos sentidos que podría ser que cuando estás presente no te das cuenta
conscientemente, pero eso pasa cada día, ¿no? Entonces, para muchas mujeres también es muy fuerte de ver esas cosas. Hasta trabajar con varias ingenieras de esta universidad, cuando empezamos a hablar sobre eso, a veces es un poco traumático, ¿no? Sí. Las bromas, hay 3 tipos de muchachas. Sí, por favor, ¿puedes continuar? Las muy guapas, sí. Las más o menos, como dicen en español. Y las molineras. Entienden eso, ¿no? No es muy positivo, aunque, no sé, para algunos puede ser engrasado, no sé, pero así funcionan esas cosas. Todos estos actos, se podría decir, crean una fuerte sentido de unidad entre los hombres. Y ese es un poco el objetivo también, ¿no? Crean una unidad, una cohesión, un sentido de camaradería y una fuerte relación con tu generación, tu batch, tus compañeros, sí. Porque son los señores de un año anterior que te humillan. Entonces vas a pelear contra ellos. Y tienes que estar fuerte juntos. Esos son principios que vienen bueno, son muy viejos y son militares, ¿no? Como Antonio ha descrito también en sus libros. Sí, entonces aquí se puede ver en una forma física. Ahí está. Es interesante de ver aquí todos en vestidos como su traje, ¿no? Y no sé si ustedes ven que hay algo interesante en esta foto, que no sé si le llama la atención una cosa. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es? Los piernas. Sí. Están en el medio, están separados. Y parece casual, pero no lo es, porque he estado en la toma de estas fotos y es algo muy, muy bien preparado. Entonces toma mucho tiempo. Ahora, hasta hoy en día se hace estas cosas en muchas universidades así. Eso transmite ese sentido de disciplina, jerarquía, un poco lineal se podría decir. Y sí, que voy a decir más sobre eso. Estoy hablando sobre una cultura profesional y todos esos elementos que trato de enfatizar, se podría decir, contribuyen a esta cultura profesional, con elementos de jerarquía, disciplina y, bueno, muchas otras cosas. Los ingenieros les gustan dar premios. No sé cómo en la USP sí dan muchos premios, pero los ingenieros son los mejores para dar premios, ¿no? Entonces tú das a tu colega un premio, el otro día tu colega da un premio a ti, ¿no? Todos nos sentimos muy bien, ¿no? Somos los mejores, somos algo especial. Y eso es intencional también. ¿Esta es la misma generación después de 50 años? Sí, 50 años. Algunos señores ya no están, pero sí hay una mujer ahora en la foto, aunque no era de la generación, pero los tiempos han cambiado un poco, no sé. Y es después de 50 años. Y eso es interesante porque entonces quiere decir que organizan eventos cada 12, 25, 50 años para regresar a la universidad, para vernos, para mantener los lazos que tenemos. Y eso es importante porque eso influye mucho en qué trabajo vas a conseguir, ¿no? Y más que nada en la burocracia o en las empresas. Esos lazos son muy importantes y son creados conscientemente y no pensamos mucho sobre eso, creo que. Sí, por favor. Y eso se llama bodas de oro, también es interesante, ¿no? Es the golden anniversary
pero es como una boda, ¿no? Es un lazo increíble, muy fuerte. Sí, estas son las generaciones de los que terminan a estudiar en La Molina y hacen una plaqueta en la universidad, y esto es en la rectoría de la universidad. Sí, voy a seguir. Esto es un ingeniero ya no trabaja, pero cuando lo vamos a entrevistar, se ve el orgullo que tiene de ser parte de esos grupos profesionales, ¿no? Porque todavía está con su foto, está en su oficina, tiene estos fotos de sus compañeros. Entonces, muy fuerte. Sí, por favor. Esto es el escudo de la universidad y transmite un poco, tiene elementos de la agricultura y los elementos peruanos, nacionales, se podría decir. Un sentido nacional, de nacionalismo, se podría decir, y de modernización, de modernizar la agricultura con ideas mayormente importadas de Europa o de Estados Unidos más tarde. Sí. 5 minutos, sí, creo que. ¿Cómo estamos? Sí, ¿puedes continuar? Y eso no voy a hablar mucho, pero lo que ya he enfatizado, que estos ingenieros cuando salen van a trabajar en proyectos de riego, en este caso en la costa de Perú, y entran a trabajar para la burocracia hidráulica, como decimos nosotros. Bueno, todos esos lazos son importantes. Y tampoco voy a poder hacer el punto de que eso al final influye sobre quienes hacen las políticas de agua. Aquí no puedo hacer ese punto, pero más es para enseñar dónde queremos llegar. Eso entonces viene de muy temprano, la educación. Sí, los 3 siguientes puedes. Algo que ha sido interesante hacer esto con mujer-hombre. Cuando los ingenieros hombres hablaban con nosotros, normalmente o muchas veces hablaban conmigo. Aunque mi colega era mucho más experimentada, peruana, era socióloga. Los ingenieros no respetan a las ciencias sociales. Disculpe, pero es así. No tiene ningún respeto. Entonces, ellos piensan que este señor debe ser un ingeniero. Y hablaban conmigo, ¿no? Y hay otra historia que quiero terminar con eso antes de las conclusiones. Un ingeniero nos habla, los ingenieros hablan en anécdotas, y estas anécdotas transmiten mucho de su forma de pensar. Y algo que era interesante, no puedo contar toda la anécdota, pero en algún momento él habla sobre su jefe pidiendo, tú sabes por qué se dice la ley, the law, la femenina. Dice, porque si fuera el ley, no la podrían violar, y hay que violarla. Bien fuerte. Transmite un poco, te deja pensar en la conquista peruana, la violencia, todo eso, ¿no? Que todavía está presente. Algo interesante que ese tipo se llamaba el tiburón, no sé si es un animal muy... el tiburón, shark, ¿no? Jaws. Yeah. Y tienen nombres de ese tipo, apellidos, sí, por favor. Entonces, lo que quería concluir es que la formación profesional en este caso, ingenieros agrícolas, forja un vínculo muy fuerte entre una identidad de ser ingeniero y la masculinidad, una identidad masculina.
en el manejo del agua. Y como empezamos con este himno, esos tipos de cultural performances muestra como el orgullo y la emoción de ser parte de un grupo profesional. No sé cómo decir, bueno, tiene elementos de género, ¿no? Y está claramente relacionado con una norma o un ideal masculino. Y para la última observación que ya hice un poco es que es interesante trabajar estos temas y creo que es necesario de hacerlo más entre hombres y mujeres, porque vemos otras cosas y puede fortalecer este tipo de investigación. ¿Sí? Este fue un poco sí, seguimos. ¿Está cambiando? Sí, está cambiando. Están entrando las mujeres a estas universidades. Eso no quiere decir que todo cambia, porque ya tiene una historia, una tradición. La tradición es muy importante, que es mayormente masculina, ¿no? Y bueno, habría que pensar sobre cómo cambiar eso. Sí, voy a terminar con la última. Y he visto que estoy haciendo un proyecto ahora de ver cómo es esto en otros países. Entonces, para comparar un poco diferentes experiencias, y por ejemplo, los últimos 2 meses estuve en la India y aquí se podría ver aquí las fotos de los ingenieros originales, muy influidos por la experiencia británica colonial. La forma de vestir, y allí dice Old Boys Association. No, eso te dice todo. Old Boys Association. Hombres viejos, no sé cómo traducir eso. Pues. Y ves que hasta ahora en los departamentos de ingeniería civil, en este caso, son puros hombres. Alguna mujer. Entonces, algo que también hemos hecho en Lima es entrevistar a las mujeres cómo han experimentado estas experiencias. Gracias. Muito obrigada. Nossa, gostei bastante. Acho que o Antônio também, né? Acho que todo mundo, né? Daí gostou bastante. Obrigada, Edwin. Agora vou passar a palavra para o Maurício Cardoso. A Vera Fonseca mandou um e-mail agora para a gente, dizendo que a irmã dela faleceu em Campinas e por isso ela não virá. Então, perfeitamente compreensível. Bom, e aí passa a palavra para o Maurício. Senta. Boa noite a todos e todas. A gente, quase todo mundo se viu já no café. De qualquer forma, eu queria agradecer o convite, mas também me desculpar pelo que eu vou trazer aqui para a conversa. O convite foi feito nos últimos tempos. A Zilda viria, né, para essa mesa, a princípio. Então, eu tentei, enfim, construir uma reflexão pensando no título da mesa e no trabalho que eu desenvolvo como professor de ensino de História no departamento. E, de certa forma, é uma reflexão circunscrita ao debate dentro do campo educacional e ainda mais digamos, no subcampo do ensino de História. Para não ficar muito enfadonho ou, enfim, muito deslocado das reflexões mais amplas, eu acredito que a conversa que eu vou propor aqui pode ser pensada também, digamos, no campo da difusão do conhecimento. Ou seja, os apontamentos que eu vou fazer para pensar o que são as práticas educacionais e o ensino de História
podem nos ajudar a pensar um pouco as nossas estratégias como pesquisadores, que também têm o papel de difundir conhecimento a partir dos nossos livros, a partir das nossas falas, a partir das nossas práticas pedagógicas, num sentido mais amplo. Então, pelo menos eu espero que ajude a pensar isso. Não, eu só... Para não me perder, eu vou acompanhar aqui um pouco um roteiro de leitura e de reflexão. O ensino de história na educação básica configura aspecto decisivo na construção dos direitos e na valorização das diversidades na esfera escolar. O estudo das diferentes sociedades no tempo e no espaço, o entendimento da diversidade humana em sentido amplo e a construção da alteridade são elementos fundamentais para o sentimento de empatia e de respeito pelo diverso, para a prática da solidariedade e do acolhimento das diferenças, bem como são reflexões que colaboram para o engajamento na luta contra as injustiças e as ações discriminatórias ou racistas. No entanto, as práticas educativas hegemônicas, bem como os métodos materiais didáticos de ensino de história, têm contribuído pouco ou quase nada para a construção de uma sociedade mais compreensiva e menos intolerante. Os documentos oficiais, a legislação e as orientações curriculares insistem na ampliação de conteúdos relacionados às sociedades não ocidentais, especialmente dos povos africanos e indígenas. Na cultura escolar, porém, crescem as práticas intolerantes, permanecem formas de discriminação e racismo entre alunos e professores, que, por sua vez, se consideram despreparados para tratar dos novos temas, como, por exemplo, a história dos povos indígenas, e não se reconhecem como corresponsáveis pela construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. A partir da segunda etapa do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano, e do ensino médio, cada professor se identifica como um especialista na sua disciplina, cujos conhecimentos e métodos específicos não se relacionam com processos educativos mais amplos, atribuídos, em geral, às responsabilidades da família, da sociedade, ou simplesmente ao caráter e à personalidade de cada um. Então, é muito comum ouvir no discurso dos professores com os quais eu trabalho, que eles não têm como lidar com, por exemplo, uma fala racista de um aluno ou alguma forma de discriminação na escola, porque, afinal, ele é professor de biologia, ou de matemática, ou de português, e, portanto, esse é um problema maior que ele não tem como enfrentar. Assim, a introdução de aulas sobre a organização social do povo banto na África ou sobre as práticas religiosas dos Yanomami, quando ocorre, parece não implicar diretamente no reconhecimento da diversidade étnico-racial da sociedade brasileira, com desdobramentos sobre as práticas sociais dos alunos. Pode-se considerar, de forma correta, que a formação educacional não é capaz de transformar sozinha as desigualdades sociais, bem como as formulações ideológicas e as práticas simbólicas que dão sentido a essas desigualdades. No entanto, se abandonarmos a perspectiva de tradição iluminista, segundo a qual a escola é a instituição responsável pela socialização do indivíduo e pela emancipação intelectual, estaremos resignados a transformar a instituição escolar num aparelho do Estado, restrita, portanto, a difundir e consolidar a ideologia dominante. Não, a escola pública é campo de disputa, território de tensionamentos, de embates e de projetos em conflito. Então, por que efetivamente o ensino de história e mesmo o processo educativo, de modo mais amplo, não contribui para o entendimento da diversidade humana e a construção de relações sociais menos discricionárias e violentas, menos desumanas e desagregadoras? Pretendo, nesta comunicação, identificar de que modo as práticas educativas no ensino de história têm contribuído para a formulação de um conhecimento esvaziado e incapaz de atravessar, de forma significativa, os saberes constituídos pelas práticas sociais dos alunos. Isso parece ocorrer mesmo quando o conhecimento histórico escolar vem preenchido de conteúdos ancorados no tema da diversidade e dos direitos humanos. Minha hipótese é de que as formas narrativas escolares não correspondem a uma verdadeira valorização da diversidade humana, pois essas formas estão baseadas em categorias e visões de mundo que não são diversas elas próprias, mas foram forjadas numa tradição eurocêntrica da qual temos dificuldade para superar.
Não é preciso aqui insistir muito no tema que sempre aparece quando a gente pensa em ensino hoje, que é o tema da crise da educação. No entanto, queria definir aqui, pelo menos, o que me parece que está em jogo não é a crise da educação em geral, mas é a crise de um modelo de escola, e no caso do Brasil, que é um modelo ancorado principalmente num processo que se desenvolve a partir dos anos 70, e que tem 4 características que são importantes para também entender o papel que a escola vai ocupar nos últimos anos. O primeiro, que surge já nos anos 70, é a ampliação das vagas em direção à universalização formal, como resultado de pressões sociais das camadas urbanas, especialmente a partir dos anos 80. Esse tema é importante porque sempre que existe uma reflexão sobre a antiga escola pública, se fala muito que a antiga escola pública era boa, mas se fala muito pouco que a antiga escola pública era restrita. Então, você tem uma escola hoje que tem 98% de universalização. No entanto, com outras características que eu queria destacar. A segunda característica fundamental é que, nesse processo que começa nos anos 70, a gente vive um arroxo salarial e uma perda gradual do prestígio da profissão do professor, associada à formação universitária de péssima qualidade. O marco fundamental encontra-se nas reformas de 71 e 72, parte delas conhecida como reformas MEC-USAID, que criaram as licenciaturas curtas e reorganizaram a estrutura curricular da educação básica. O terceiro aspecto é que, mesmo com a universalização da escola, há uma permanência de programas, conteúdos e métodos inadequados ao contexto social no qual milhões de pobres ingressaram na escola pública dos últimos 50 anos. Nunca houve o devido debate para se repensar a escola a partir do novo público que, de fato, ingressou na escola. O que tem provocado, isso é uma discussão, esse é o quarto elemento da minha descrição, a tal da ideologia do fracasso, né? Associando pobreza a dificuldades de aprendizado e, mais recentemente, a caracterização de supostos distúrbios psicológicos com incapacidade de acompanhar normalmente o percurso escolar. Então, é muito comum no discurso hoje, já incorporado pelo professor, a fala de que, bom, eu não consigo ensinar matemática para esse menino porque a família dele é desestruturada, né? A mãe bebe, o pai foi embora, então, veja bem, como é que ele vai aprender o que foi a Revolução Francesa, né? Então, se está num universo onde... falando assim fica, né, exagerado, né? Não, mas é muito ilustrativo, é isso mesmo. Está ótimo. Este ambiente de crise só precisou de uma transformação radical do mundo do trabalho para implodir definitivamente. A flexibilização e a redução drástica do emprego, somada à quebra da relação direta entre escolarização e ocupação de postos de trabalho, completou o quadro de uma escola que não encontra mais lugar na sociedade contemporânea. Não ensina, não forma o cidadão, não forma o profissional. Esse quadro, muito mais amplo que o contexto brasileiro, provocou e tem provocado, é verdade, inúmeras transformações das práticas educativas e uma profunda reflexão sobre o papel da educação e da escola no desenvolvimento do indivíduo. Basta citar os debates sobre a relação entre escola e cultura digital. Quem é que informa, quem é que aprende, como se informa. E os embates sobre formação técnico-profissional de nível médio, diante, por exemplo, do surgimento de novas profissões e setores emergentes no mercado. Basta lembrar, por exemplo, que existe hoje um curso de técnico de programação em jogos digitais, né, que para os mais jovens adolescentes parece ser um sonho, né, você aprender a fazer videogame, né. Experiências que tentam dar um novo sentido à formação escolar. No entanto, as velhas representações da escola como etapa fundamental no processo de formação do indivíduo, como instituição reguladora do sucesso ou do fracasso social, como lugar de prestígio e, virtualmente, de ascensão econômica, essas representações encontram-se cada vez mais fragilizadas pela experiência social. A escola se tornou uma fornecedora de certificados, uma instituição que atesta, sem muitas exigências, que o indivíduo pode realizar outras coisas, para além da escola, como trabalhar ou fazer faculdade. Ela seria, então, como o Detran, só que ainda mais demorada, embora menos corrupta. Ela fornece para a gente uma habilitação, mas ela não ensina a gente a usar o carro. Essa reflexão, embora o Detran seja de minha autoria, é da Regina Magalhães, uma pesquisadora que estuda o ensino médio e que chegou a essa conclusão por uma pesquisa, enfim, empírica, de que os alunos e os professores se reconhecem como negociadores na produção do certificado.
né? Então, os alunos aprendem, não história, matemática, biologia, mas eles aprendem o que é preciso fazer para conseguir o certificado diante desses professores que têm determinadas exigências mais ou menos absurdas, mas que a gente consegue reconhecer um padrão de funcionamento, né? Então, o professor que exige que a prova seja não sei o quê, o outro professor que exige que o trabalho seja não sei o quê, o aluno aprende a fazer isso para poder passar de ano e ter o certificado. E eles reconhecem, especialmente os alunos do noturno, que o que eles aprendem na escola não os ajuda em nada a encontrar a profissão ou a se estabelecer no mercado de trabalho. Boa parte deles, dessa pesquisa da Regina, são já trabalhadores, e eles dizem claramente: o que eu aprendo, o que eu aprendi a fazer no trabalho, eu aprendi no trabalho. Aprendi com os meus colegas, não na escola. Bom, no entanto, é pela escola pública que se abre um campo aberto de disputa nas políticas públicas, que a gente não vai discutir aqui, e um território de enfrentamento onde diferentes práticas escolares se apresentam. E é isso que eu queria discutir um pouco. E por que práticas escolares? Porque elas criam a possibilidade do novo no instante em que se realizam, e elas projetam uma nova escola, na medida em que acumulamos historicamente experiências inovadoras, radicais e libertárias. Isso para dizer que me parece que a discussão mais importante na escola hoje, especialmente num tempo de retrocesso de políticas públicas, de direitos, é reestabelecer o lugar da sala de aula e o lugar do trabalho do professor, como um lugar de trabalho criativo. Porque é muito comum também que no discurso que se opera no campo educacional se fale das impossibilidades diante de uma política pública que não nos favorece, né? E, de certa forma, a gente joga a toalha, porque diz, bom, já que a política pública, né, já que a legislação do Estado não ajuda, eu também não consigo dar aula. E, sem fazer o discurso inverso, de que é o professor que vai salvar a educação, me parece que pensar as práticas escolares é no mínimo, a gente acumular experiências que, historicamente, podem fazer sentido, e que, em outros momentos históricos, a gente tem esse acúmulo de experiência para poder operar sobre eles. Diante desse quadro de crise, vejamos como tem se constituído o ensino de história na educação básica, que significa ensino fundamental e médio, né? No balanço rápido sobre o campo, é notório que houve mudanças significativas entre os conteúdos escolares, entre os conteúdos curriculares e as práticas pedagógicas dos últimos 40, 50 anos. Passamos de uma história política dos grandes eventos e grandes personagens para uma história social bem mais ampla. Hoje, basicamente, o ensino de história não se pauta na memorização de datas e acontecimentos, como ocorria nos tempos em que eu era aluno de escola fundamental. Os livros didáticos não são mais ilustrados com centenas de fotos de monarcas, presidentes, generais e outros senhores do poder. Qualquer livro didático traz hoje uma infinidade de imagens de diversos povos, de conteúdos também diversificados. No entanto, a história ensinada está marcada ainda por certas características que a configuram como uma narrativa específica sobre o processo histórico. Chamo de narrativa o modo como apresentamos os eventos e processos históricos a partir de uma determinada seleção, organização e encadeamento. É esta narrativa que dá sentido aos eventos, à própria história, como a compreendemos. E aqui não precisa de muita teorização para pensar nisso, né? O modo como a gente se relaciona na vida da gente e o modo como a gente expressa o sentido da vida da gente são formas narrativas, né? A gente, quando fala de uma situação vivida, a gente narra uma história, a gente não usa conceitos, por exemplo, da psicanálise para explicar o fim de um namoro, não é? A gente, quando vai falar do fim de um relacionamento, você narra a história do que você sofreu, ou do que a outra pessoa sofreu, sabe Deus, né? Mesmo sabendo que você podia falar em deslocamento do objeto amoroso, que você aprendeu lendo Freud, nessa hora você não usa a categoria da psicanálise, você narra. Porque a narrativa dá sentido para os eventos, né? E aí o teu interlocutor concorda contigo, discorda, refaz a tua narrativa. Essa narrativa funciona também para pensar o ensino de história. Então, quais são as características dessa narrativa? Em primeiro lugar, trata-se ainda de uma história cronológica, do passado mais remoto até os dias de hoje, costurada por um ícone, por uma imagem que todo mundo conhece, que é a linha do tempo. Ainda hoje se ensina história e os livros didáticos mantêm essa formulação visual da passagem do tempo. Um traço linear com direção única, no qual o professor indica os principais acontecimentos, né, faz umas marcações assim, e entre eles os grandes períodos da história. A linha do tempo tem função considerada imprescindível no saber escolar hoje,
de oferecer noções gerais da passagem do tempo. Sem essa linha, o professor acha que o aluno não compreende o que aconteceu na história. Com ela, a gente acha que o aluno vai ter uma ideia. E é isso que marca a linha do tempo. Dizemos que ela serve para situar o aluno como uma espécie de mapa temporal que serviria, em última instância, para que o aluno identifique ele próprio, para que o aluno identifique que ele próprio está inserido no último trecho da linha escrito até agora. Então, esta ideia, que no fundo tem a ver com uma formulação bastante inovadora, no fim das contas, porque é recente, de que a história deve ensinar o aluno a ter um pensamento crítico e se reconhecer como sujeito da história. Isso é recente porque, enfim, até 50 anos atrás, se acreditava que a história devia ensinar os grandes eventos da civilização ocidental e da civilização brasileira, e, portanto, os grandes eventos e os grandes exemplos, né? E se a gente voltar mais um pouco no tempo, a história sagrada e a história profana estavam juntas. Então, essa ideia de que a história tem o papel de contribuir para a formação do cidadão crítico, ela ainda permanece com a ideia de que a linha do tempo nos ajuda a botar o sujeito na tal da linha do tempo. No entanto, essa narrativa linear, marcada por uma única direção, configura-se uma narrativa fechada, na qual só contribuem os acontecimentos, processos históricos que lhe dão sentido. Um sentido teleológico. O mundo hoje é resultado dos desdobramentos lógicos e causais dos eventos pretéritos. Cada um desses acontecimentos compondo um campo de significados que se apresenta como causa, como fator que se realiza e põe a história em movimento. No entanto, uma narrativa fechada é uma narrativa que só tem sentido dentro de sua própria cadeia explicativa. Ela não comporta contradições, não aceita o argumento contrário, nem reconhece as diferentes alternativas que se apresentaram na construção histórica. Basta lembrar que o ensino de história em países socialistas, como em Cuba, mantiveram o mesmo padrão de explicação, só invertendo os polos. A mesma história linear das sociedades humanas, só que agora como história da luta vitoriosa do proletariado contra a opressão. Por isso, no contexto cubano, José Martí era a prefiguração da vitória socialista. Assim como antes dele, cada líder revolucionário, cada conquista social serviram apenas para pavimentar a longa estrada de mão única em direção ao comunismo. Portanto, também uma história que não deixa brechas. Só para pensar um pouco isso no contexto brasileiro, é muito comum que, numa perspectiva supostamente crítica e de esquerda, se conte e se introduza a história do movimento operário. E qual é a história do movimento operário que aparece nessa linha, nesse construto cronológico? É a história que começa com uma espécie de classe operária nascente e, portanto, ingênua, com o anarquismo, né? A vinda dos anarquistas traz esse primeiro momento de uma história da classe operária que se organiza com associações de mútua ajuda, com escolas e tarará. Isso logo é superado por uma fase mais complexa, que é a chegada e a hegemonia dos comunistas, que, portanto, vão organizar sindicato-partido, e nessa linha que vai adiante, o que estava lá atrás vai desaparecendo, como se os anarquistas tivessem entrado para dar uma pequena contribuição. E, evidentemente, que na linha ninguém reconhece que antes disso existia a classe operária não assalariada, né? Então, toda a história da escravidão é rompida porque a lógica é o que faz o partido hoje, seja o PT, seja o Partido Comunista, seja o sindicato. Ele é fruto dessa classe, falando que eu falei já 20 minutos, é fruto dessa classe que se organiza no tempo. E nessa linha cronológica, por exemplo, a gente não consegue compreender porque os anarquistas desaparecem. É como se fosse um bicho em extinção. Em 17 eles começaram a morrer, 18, 19, em 25 já não tem mais nenhum, só alguns sobreviveram. Aí você não consegue entender, por exemplo, como é que o movimento antiglobalização vai se organizar em tradições que têm muito mais a ver com a tradição anarquista do que com a tradição dos partidos organizados. Porque nessa linha cronológica, não importa que você está falando a história dos vencedores e dos vencidos, o que importa é que ela tem uma lógica que só pode comportar aquilo que faz sentido para que ela continue. Portanto, não tem diversidade. Portanto, essa linha do tempo, vou reler aqui rapidinho, essa linha do tempo ilustra o fracasso do modelo para o entendimento do mundo contemporâneo. Ela é evolutiva, baseada no progresso, como o único caminho. Portanto, narra a história dos vencedores, mesmo quando aborda a luta do movimento operário. O segundo e último traço fundamental que eu queria trazer é que o ensino, e isso parece evidente, é
ainda é um ensino eurocêntrico. Por que eu insisto nisso? Porque há uma mudança, para quem está acompanhando as transformações dos currículos escolares, especialmente de história, há uma mudança significativa nos últimos anos, inclusive com legislação que obriga, isso todo mundo mais ou menos sabe, a introdução de conteúdos, a introdução de história e cultura de povos indígenas e povos africanos. Então, se você olha, por exemplo, se vocês pegarem um livro didático hoje de história, vocês vão ver que há muito mais conteúdos não europeus. Por isso, eu ainda insisto que a nossa história continua eurocêntrica a despeito desses conteúdos. Os conteúdos, inclusive, como eu disse, se ampliaram para um escopo muito maior. Hoje se ensina história da África, do Oriente Distante e da América pré-colombiana. Há narrativas de diversos povos do mundo. No entanto, as categorias e conceitos explicativos são construtos europeus. Estado, escrita, cultura e economia, religião, separação homem-natureza, desenvolvimento técnico, progresso, evolução, império, riqueza material. Esses são os conceitos. Não há estudos sobre cosmovisão indígena, sobre os saberes sagrados das culturas tradicionais, não são valorizadas as narrativas orais e a tradição, as formas de produção agrícola mais adequadas ao equilíbrio com o meio ambiente são vistas como arcaicas e primitivas. 2 exemplos apenas. A gente acredita isso, está no livro didático, a gente também acredita nisso, né, essa visão eurocêntrica e de progresso. Que os povos caçadores-coletores, lá na pré-história, que a gente chama, eram menos adaptados e tinham mais necessidades não satisfeitas que os povos agricultores, considerados, portanto, mais evoluídos que os primeiros. Essa noção ela se repete depois quando a gente pensa, por exemplo, na organização, na vida dos servos da Idade Média em relação à classe operária que vem depois, né? A gente acredita que os servos viviam pior do que a classe operária. Por quê? Porque a coerção física comum num regime, num regime medieval, né, durante o período medieval, no período feudal, ela supostamente desaparece, porque você passa para a coerção econômica do trabalho. E a gente dificilmente reconhece que a polícia, por exemplo, que o Estado continuam a construir coerção física, né? E se pensa como se fosse assim, o escravo que depois melhorou um pouco porque virou servo, e depois melhorou um pouco porque começou a ter salário e virou operário. E não se reconhece, quer dizer, alguns historiadores vão discutir o quanto houve de perda de enraizamento, por exemplo, da classe operária, que é deslocada dos seus territórios de origem e vai viver no espaço urbano sem raízes, sem identidade, sem uma cultura que lhe dava, de certa forma, proteção. Quem vai discutir isso é um historiador mais ou menos conhecido, que é o Thompson, né? Vai mostrar o quanto se perdeu com a história da modernidade. Bom, só mais um exemplo desse eurocentrismo. Todos os conteúdos escolares que tratam da história da África, 5 minutos, eles tendem a trabalhar com a história com a construção dos reinos-estados centralizados. Os reinos do Mali, Gana, Kush e o Império Songhai, por exemplo. Por quê? Porque aparece Estado. E aí o que aparece lá fala, opa, isso aí dá para estudar, isso aí dá para entender. Mas não se discute, por exemplo, como é que culturas tradicionais faziam o manejo, seja da agricultura, seja da pecuária, que hoje seriam formas de conhecimento muito mais adequadas diante da hecatombe, biológica aí que a gente está vivendo, né? Ecológica, não biológica. Bom, finalmente, o conteúdo do currículo escolar de História é organizado, seja pelo livro didático, seja pelo plano de aula do professor, numa estrutura narrativa que se baseia na explanação argumentativa, ancorada em acontecimentos, processos, conceitos e categorias. Exemplo desses conceitos são processo histórico, que é uma palavra que a gente usa como se fosse água corrente, mas é um conceito, é uma abstração. Revolução, duração, permanência, ruptura, temporalidade e conceitos específicos de história, por exemplo, colonização, escravidão, história antiga, mercantilismo. Essas categorias não são a garantia de um processo de aprendizagem, mas são as bases do ensino de história. Um dos objetivos do ensino é que o aluno compreenda essas categorias e saiba operá-las ao interpretar acontecimentos. Ele precisaria, por exemplo, entender o que significa colonização e reconhecer no tempo e no espaço diferentes formas de colonização. Por exemplo, a colonização da América do século XVI, distinta, mas semelhante ao controle sobre a África no século XIX.
Então, o ensino de história, ao definir narrativas pautadas nessas categorias, supõe um entendimento racional sobre o desenvolvimento das sociedades humanas. O professor e o livro explicam como, por exemplo, o Estado egípcio se desenvolveu, se transformou, de que modo o reino do Mali se tornou um poderoso centro islâmico na África, e assim por diante. Numa fantástica coreografia de conceitos, na qual nós, professores, vemos a própria dança sincopada e rítmica da história. Para a gente faz sentido quando a gente fala dessas coisas. Enquanto nossos alunos veem, em geral, um caótico deslizamento de palavras tão abstratas e vazias quanto mitose, meiose, movimento retilíneo uniforme ou números irracionais, que, para a gente que é da área de ciências humanas, a gente sempre achou isso uma abstração louca, né? Como é que os números podem ser irracionais? Para o aluno é a mesma coisa. Como é que a Revolução Francesa é alguma coisa de importante para a minha vida? É isso que ele se pergunta o tempo todo. Para os alunos, são algumas noções vagas que devem ser minimamente compreendidas para que as respostas da prova ofereçam alguma coerência. Pareçam fazer sentido na cabeça complexa e, às vezes, enigmática do professor. Não é à toa que, depois de uma correção de prova, sempre apareçam os alunos para te perguntar se uma determinada resposta não merecia um meio certo. Não é à toa também que, indagado sobre aquele conceito alguns meses depois, o aluno, em geral, retém uma vaga lembrança sobre ele. E por que isso acontece? E aí eu vou ter que finalizar, e tem muita coisa aqui, eu vou falar direto. O Henri Lefebvre, um filósofo francês que a gente discute muito no Diversas, ele fala de uma cisão do homem moderno, em que a experiência vivida ela não alimenta mais a reflexão, ela não alimenta mais o refletido. E entre essas duas cisões, você tem a mediação do mundo percebido, ou seja, das representações, das ideologias, das formas de preconceito que, de alguma forma, dão sentido para o vivido. O que acontece quando a gente trabalha com categorias tão abstratas é que essas categorias abstratas, seja no ensino de história, seja nas ciências humanas, elas não aderem à experiência do vivido, que é uma experiência fraturada. Elas não chegam neste lugar onde cada um de nós vive a nossa experiência comum. Porque a nossa experiência comum não é a experiência de quem está na luta da grande história, né? Nem nós que somos das ciências humanas e tal, a gente acorda todo dia e diz, mais um dia lutando contra o capitalismo a favor de um mundo melhor, né? A gente acorda e pensa, bom, hoje eu tenho que pagar conta, hoje, meu Deus, eu tenho um monte de aula para dar, eu tenho que escrever meu relatório. Vocês imaginam os alunos ou o público que lê os nossos textos, que está muito longe deste lugar. Então, me parece que repensar o ensino de história e repensar também as nossas práticas é olhar com mais cuidado e com mais ferramentas para o que são as nossas narrativas. O que a gente escolhe, no caso do ensino de história, o que se escolhe para contar de narrativas. Porque se o ponto de partida é a explicitação de conceitos e categorias, a gente sempre vai encontrar um desafio imenso, que é o desafio do afeto. Ninguém tem afeto com processos históricos, com luta de classes, né? No entanto, se eu conto a história de um escravo que viveu no século XVIII e enfrentou uns tantos desafios, eu tenho ali a possibilidade do afeto sendo construído. E isso a gente reconhece, por exemplo, quando vai ao cinema ou quando assiste os filmes na Netflix e vê como o cinema americano é danado de safado para fazer isso direito, né? Tu chora, né? Você vê Titanic e chora. Você sabe que a Rose não é a Rose, mas ela está chorando pelo Jack, ele está se afundando nas águas frias do Mar do Norte, e você fala, meu Deus, não, Jack, volta, né? Ninguém pensa, nossa, é o Leonardo DiCaprio trabalhando, ganhou milhões para fazer isso, capitalista maldito, né? Na hora você vive... o Henrique VIII. Ou qualquer um desses filmes, né? E no fundo, a gente perdeu essa mão de encontrar, de disputar esse campo narrativo como um campo no qual é preciso encontrar o nosso leitor, encontrar o nosso aluno, no lugar onde ele está. Porque, no fim das contas, o que a gente faz no ensino de história, a discursividade é muito forte, isso, é dizer, os alunos não se interessam por nada, eles não estão mais nem aí, hoje os alunos não são como antes, e blá, 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 né? E, no fundo, pode ser que não sejam, mas se não são, eu acho que é o nosso papel encontrar o caminho para fazer. Eu estou com a mania de fazer a mão assim, porque, no fundo, é isso que é a minha angústia, dando aula. É encontrar com os meus alunos aqui da faculdade um lugar onde a gente volte a fazer sentido, porque do jeito que está não faz mais sentido ensinar. Não faz mais sentido ensinar história, como talvez não faça mais sentido a gente pensar a nossa produção acadêmica para um público tão restrito.
Bom, eu tinha mais umas coisas para falar aqui, mas eu já agradeço vocês pela paciência dos 30 minutos. Muito obrigado. Bom, eu só tenho a agradecer os dois, né? Eu gostei bastante. Acho que de alguma forma o que fica para mim, que sou uma produtora, uma leitora, né? Uma incentivadora de narrativas, é o quanto as narrativas nos propiciam vivências e até um olhar diferenciado para qualquer, né, ou para diferentes aspectos, né, da realidade, que seja para as profissões, porque de alguma forma o que se apresentou para nós foi como essas narrativas chegaram aí, né, a perceber uma construção de subjetividade. E eu acho que o Maurício deixa uma pergunta a todos, né, e quando eu digo para mim, porque eu sou professora de literatura e língua portuguesa, e principalmente, né, no curso de literatura e dramaturgia que eu passo pela história do teatro, é que narrativas eu quero contar de agora em diante para os meus alunos, né, em sala de aula. Bom, a gente abre para o debate. Acho que podemos fazer no formato da mesa anterior. Juntamos algumas e respondemos, né, e aí, se houver tempo, a gente abre, tá, mais o debate. Bom, acho que já é boa noite, né? Professor Maurício, eu sou pedagoga, então, quando ele fala de educação, eu me sinto tocada, né? Porque essa é a minha área. Eu estou aqui no Diversas, fazendo pós-graduação, junto com a professora, pós-doutorado, junto com a professora Elceni, na área de inclusão e prática pedagógica de alunos com deficiência. Mas o que eu queria falar é o seguinte: a escola, hoje, ela tem um público, como o professor falou, que, muitas vezes, em muita situação, ela não consegue dar conta, porque o público foi ampliando e a escola permaneceu do mesmo jeito. Estou falando da educação básica. E existe, não sei se vocês sabem, um mercado que o governo incentiva que o professor da educação básica faça cursos para ele melhorar o salário dele. Aí, por outro lado, entra um mercado querendo vender esses cursos. Então, a gente costuma falar lá em casa que eles vendem o diploma e o aluno ganha umas aulinhas como brinde. E eu tenho, às vezes, a oportunidade de ser chamada para dar aula nesses cursos, e é realmente um mercado, porque chega lá, o aluno não quer o conteúdo, vai demorar, que hora que vai acabar, e é muito complicado. E isso acabou incentivando um professor, muitas vezes, despreparado, porque ele vai fazer esse curso, eu tenho minha formação, mas ele não está preparado na sala de aula. E, às vezes, ele chega na sala para compartilhar o conhecimento dele, só que na sala de aula surgem conflitos do dia a dia, como o professor falou, o aluno traz o problema de casa e o professor não sabe como lidar com isso. A família que não deu educação, a minha formação não estava preparada para isso, que é o que a gente mais ouve. Então, o professor acaba se prejudicando. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que o professor falasse assim, qual que é o papel da escola? Qual que é a função da escola hoje, né, nessa realidade que nós temos hoje? E como que nós podemos mudar esse contexto na escola? Uma sugestão, uma sugestão. Obrigada. Bom, eu vou começar conversando um pouco com o Edwin. A gente está trabalhando juntos aí, né, compartilhando um pouco as ideias. Essas culturas masculinas, o trabalho do Edwin acho que é muito interessante, porque ele está tentando fazer uma comparação dessas práticas, dessa construção da masculinidade, relacionando com a questão profissional, mas em vários lugares, né, em vários países, né. Então, ele trabalhou no Peru, depois trabalhou um pouco no México, na Índia, agora está aqui no Brasil, na Exalc. Então, acho que é muito interessante, né? E acho que atribui um lugar para o trote, que é um lugar mais específico e mais próprio daquilo que o trote faz, e do papel institucional do trote, do papel de formar um grupo coeso, que domina um campo e que tem certo tipo de valor, né? E que esses valores são, enfim, tecnológicos, masculinos, uma série de coisas desse tipo. Que
retira o trote daquela ideia da relação aluno-aluno, né? Então, acho que esse seria o meu comentário, acho que depois o Edwin pode elaborar um pouco. E, para o Maurício, acho que a grande angústia, né, Maurício? Porque acho que o que você colocou é um questionamento bem radical da escola. Penso que a escola... acho que uma das características do momento histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em geral, é esse descolamento, esse desconhecimento daqueles que dirigem o país em relação aos problemas, né? Então, o Trump ignora a crise ambiental, o Temer, indo totalmente ao contrário, né, diz que o ensino fundamental pode agora ser feito à distância, que a escola não é mais obrigatória, né? Quer dizer, então, é uma espécie de demência desses que estão dirigindo, e que acho que a tua fala deixa perfeitamente clara o quanto temos para fazer, né, para, de fato, construir uma forma de ensino em que os alunos e os docentes tenham prazer de estar na escola, de trocar ideias e tudo mais. Obrigada aos dois. Eu gostei muito. Para mim foi... na verdade, eu não sei nem se eu tenho uma pergunta. Eu queria fazer 2 comentários assim, para o Edwin, né? Eu sou terapeuta ocupacional e sou da Faculdade de Medicina. O curso é na Faculdade de Medicina. E na Faculdade de Medicina tem 4 graduações. Tem a medicina, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Até um tempo atrás, a medicina era hegemonicamente masculina. Hoje está mudando. As mulheres já estão, se não estão 50%, elas devem já estar ultrapassando, né? E os cursos de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia também, até hoje, elas são predominantemente femininos. Agora também está mudando e está entrando meninos nesses cursos, então está misturando. Mas eu queria comentar com você uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que essa questão da masculinidade, ela fica no modus operantes do cotidiano, nessa questão do machismo e na forma de relacionamento que acontece não só entre as pessoas, mas entre as profissões, numa forma autoritária de controle e de minimização ou de desqualificação profissional, né? Então, aqui na Faculdade de Medicina, o não médico, ele não é tão bom quanto o médico, né? Isso está mudando agora, porque entrou uma geração de professores da década de 80 para cá, que uma boa parte, pelo menos, do grupo é feminista, é guerreiro ali dentro, e a tensão ela ocorre cotidianamente, né? Então, assim, me chamou muito a atenção que você estava mostrando, porque eu comentei com a colega, que também é da faculdade, quer dizer, ele tem que visitar a Faculdade de Medicina, porque as fotos são as mesmas, né? É o mesmo comportamento. E eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. Mas acho que, pensando na questão da educação, e aí remetendo também ao Maurício, a gente tem um trabalho lá na TO de inclusão escolar. E uma das coisas que a gente viu que é mais efetivo no trabalho com os professores, na discussão sobre a inclusão escolar, são as narrativas. Foi onde a gente pegou pelo afeto. Acho que é isso que você estava falando. Falei, nossa, fantástico, porque eu acho que é a chave para todas as questões. Mas eu acho que tem uma coisa assim muito pesada. Acho que eu tenho uma pergunta, quer dizer, como que a gente pode promover uma mudança na formação dos professores?
né? Porque eu acho que também a universidade ela está engessada. E ela está engessada não só no conteúdo, na leitura do conteúdo, mas também na metodologia. E aí o professor, quando chega na sala de aula, ele é tão rígido que nem os engenheiros, né? Ele tem essa mesma postura muito dura com aquele universo, aquilo que você falou. Não, meu problema é com esse conteúdo. Agora, o fato dele não aprender, dele não prestar atenção, dele ser agitado, isso é uma questão de educação que tem que vir de casa, né? No ensino fundamental 1, eu acho que é menos complicado, mas quando chega no 2, que eles chamam dos especialistas, né? É um caos. As crianças têm 10 anos, 11 anos, na quinta, sexta série, e são tratadas, não tem um professor de referência. Elas não têm um motivo. É porque eu acho que assim, no ensino fundamental 1 ainda você tem a professora que centraliza e que também faz esse papel de alguma coisa, de coordenar também o afeto dessas crianças. Aí elas estão entrando na adolescência e não tem absolutamente nenhuma referência. E aí tem que se introduzir conteúdos que não têm sentido. Então, eu acho que tem uma questão do conteúdo, da metodologia e também da questão organizacional. E eu não vejo uma... Eu não sei, como não sou da área, queria entender melhor se há uma discussão em relação a isso. Bom, vou fazer uma pergunta para você, Maurício. 30 anos na sala de aula, não dá para ficar em silêncio. Primeiro que eu queria te dizer que 30 anos na sala de aula, 30 anos dentro da escola, eu nunca trabalhei numa escola democrática. Não sei se aqui alguém teve a oportunidade de trabalhar em alguma escola que fosse democrática. A escola não é uma instituição democrática, né? Acho que esse é um ponto de partida. Segundo, com relação ao papel da escola na conjuntura que nós vivemos. Queria que você pensasse junto, acho que com todos nós. Eu tenho ouvido muito, em muitos debates que eu tenho participado, que a universidade ela perdeu o seu papel de legitimar, de construtora das verdades. Por quê? Porque o mercado parte de um lugar que não é a escola. A escola, hoje o mercado ele prescinde, ele não precisa mais da escola, né? A gente tem um conjunto de programas. Você pega as escolas públicas, quando você estava falando aqui do ensino da história, né, de como é que ele se processa, se você pegar nas escolas estaduais, existem cartilhas para você dar aula. Então, como pensar uma escola pública, um estado como São Paulo, que o professor ele deveria ter autonomia para trabalhar, e ele é obrigado a cumprir com programas que estão pré-estabelecidos. Então, ele vai para lá para quê? E ele é fiscalizado. Ele é fiscalizado. A estrutura da escola, até a delegacia de ensino, esse nome é uma excrescência, né? Uma delegacia de ensino, mas é disso que se trata, e para você ver como é um momento histórico, né? A gente, um tempo atrás, chamava as delegacias de núcleos de educação, né? Agora não, voltaram a se chamar de delegacias. A escola não é democrática, o mercado prescinde da escola e da universidade, porque o sujeito hoje
com uma falsa ideia de autonomia, ele entra na internet, no Mr. Google, e ele sabe absolutamente tudo, o que não é verdade, mas isso é vendido, né? Então, a escola ela não perdeu a legitimidade para formar o sujeito. Você conversa com um jovem hoje, você fala sobre erudição. A erudição ela serve para quê nesse mundo que nós vivemos? Em que tudo é tão profundo quanto um pires, né? As coisas são profundas como um pires. A escola... Será que essa crise que a escola vive, ela é uma crise da própria escola ou ela é uma crise do sistema tal qual ele se estabeleceu, se estruturou a partir dos anos 90 com as reformas, né? Em que, por exemplo, uma queixa pessoal, né? Uma queixa, mas que é verdadeira. Eu sou formado em ciências sociais. O que as universidades privadas fizeram? Colocaram todas as disciplinas de ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, quando tem, e filosofia em EAD. Então, você não tem mais trabalho de cientista social que ia para a sala de aula e falava, olha, meu caro, as sociedades são diferentes, elas se estruturam a partir de princípios, valores, de culturas muito distintas, né, que fazia mediação com os alunos. Então, você não tem mais o estudo, o ensino das ciências sociais. No ensino médio, que há pouco tempo, em 2008, nós conseguimos incluir a obrigatoriedade de filosofia e sociologia, com a reforma agora do Temeroso, eles retiraram novamente a obrigatoriedade dessas disciplinas. Então, acho que a gente tem um quadro que ele é um quadro muito complicado. E, por último, vários colegas que acabaram entrando na educação acham que não é necessário e nem fundamental você aprender ou você dialogar com as disciplinas da pedagogia. O sujeito acha que aquilo que ele aprende em casa, a forma como ele foi educado em casa, é suficiente para ele dar aula. Então, quando o sujeito tem que fazer estágio de observação, ele não vai, porque, afinal, esteja ele na USP ou em qualquer outro lugar, ele vai arrumar um professor para assinar aquele estágio. E ele não pensa que você não nasce professor. Você não nasce professor. Você vai se formando ao longo do tempo. E tempo é vida. E quem quer disponibilizar sua vida hoje para ser professor? Para quê? Para que ser professor? É mais fácil ser engenheiro que... ou médico, que você vai ser reconhecido. Se você fizer direito aqui no Brasil, desde os primeiros dias na sala de aula, você vai ser chamado de doutor, sem ser. Mas você vai ser médico, que também vai ser doutor, muitas vezes sem ser doutor. Mas para que ser professor? Aí o sujeito ele não quer se formar, porque ele acha que ele sabe absolutamente tudo. Acha que as disciplinas de pedagogia, de metodologia, são um pé no saco, que não servem para absolutamente nada e que ele sabe como ele tem que dar aula. Quando eu estava dando aula para professores, eu fazia questão de me relembrar do primeiro dia que eu entrei numa sala de aula. Que eu tinha uma certeza, que era uma quinta série, que eu sabia muito mais do que eles, mas que eu não sabia quase nada, né? E que você vai se formando no tempo. Então, quem hoje se disponibiliza para ser professor e pensar, bom, eu vou estudar
serei professor aos 24, 25 anos de idade. Quando chegar aos 55, eu vou continuar sendo professor. E nesses 30 anos, eu tenho que continuar estudando e tenho que continuar aprendendo. Porque aí vale a máxima socrática, né? Que quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe. Só que isso depende de uma consciência do sujeito da sua própria ignorância. Então, quem é que hoje entra nessa... se propõe a entrar nesse jogo? Você tem muito mais. Eu estou com esse aqui já. Ele já está com aquele? Pode ficar, então. Bom, daria outro debate, todas essas falas. Não, eu penso que talvez o mais importante aqui seria partilhar uma visão de longo prazo. Eu não vou chamar ela de otimista, mas vou pensar como historiador. Me parece que a escola moderna, e essa perspectiva da escola como o local, como a instituição construída socialmente no Ocidente, para que seja universalizada, embora seja recente, ela tem aí uns 200 anos, né? É recente em termos de história humana. E nestes 200 anos, tem pelo menos duas grandes forças que lutam pelo papel da escola, desde o seu princípio. Uma que tem essa tradição humanista e depois iluminista, que vai se desdobrar, por exemplo, em pensamentos como o da Hannah Arendt, do Adorno, que vai se apresentar como pauta dos movimentos socialistas do século XIX, ou seja, a escola é o local onde se constrói a noção, não é só a noção, mas onde se constrói a emancipação humana, no sentido tanto da emancipação intelectual, que está na discussão dos iluministas, está na discussão do Adorno, como a emancipação no sentido social, né? É na escola que isso está, por exemplo, no texto da Hannah Arendt sobre a crise da educação. É na escola que eu aprendo a ser gente, no sentido forte da palavra. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu falo que é na escola que Joãozinho e Luizinha descobrem que eles não são as pessoas mais lindas e mais amadas do mundo, porque até então na família era isso que acontecia. E aí, para aumentar a polêmica, eu digo para meus alunos, porque aí eu realmente faço a polêmica, eu digo que a família cria dois vínculos que são horríveis para a relação social, que é amor e culpa. Por amor e culpa, a gente não teria uma sociedade construída, a gente não estaria aqui por amor e culpa. Porque não importa se eu os amo ou se eu tenho culpa, o que importa é que existe uma instituição que nos organiza socialmente, né? E aí, vínculos de amor e culpa não educam. O que educam é 40 pessoas numa sala e elas descobrirem que elas têm certos direitos, que elas têm certas responsabilidades, que elas têm formas de se relacionar no mundo social. Então, para dizer que assim, a escola tem esse papel. Por outro lado, ela também foi, desde muito cedo, compreendida como o lugar do adestramento da mão de obra. Ela foi o lugar onde, no texto do Thompson, por exemplo, sobre o tempo e disciplina do trabalho, tem lá citações de documentos de época, de pastores e alguns legisladores políticos, né, sociais, que dizem, olha, é preciso botar os filhos desses pobres que andam pela cidade numa escola. Eles têm que, de quebra, além de você tirar essa gente da rua, você dá uma profissão para eles. Eles aprendem a ter disciplina e respeitar a hierarquia. E a escola continua a ser isso também, né? A gente tem grades na escola, a gente tem um sinal que toca, a gente tem hora para ir no banheiro, hora para não ir, a gente tem que respeitar a hierarquia, mesmo que ela não faça sentido. Tudo isso que é funcional para você depois ir para o mercado de trabalho em geral. Então, essas duas forças estão presentes na organização da escola. Evidente que, com a reorganização do mundo do trabalho, você tem uma perda deste sentido disciplinar que a escola oferecia. Os mecanismos de financiamento internacional, Banco Mundial, FMI, estão muito atentos a essa mudança da escola e eles são um dos propulsores. Propulsores é dizer pouco. Eles exigem há muito tempo que as escolas tenham mudanças, inclusive para que elas reconheçam e saibam como atuar num mercado de trabalho supostamente flexibilizado, em que, por exemplo, você hoje
tem que exigir de um operário, mesmo de uma fábrica, não que ele seja um mero executor de uma ação mecânica e que, portanto, ele seja obediente, mas que ele seja criativo, porque ele pode melhorar um certo processo de produção e portanto, fazer avançar em termos de mercado, de produtividade e lucro. Então, como é que a escola vai ensinar isso? O Banco Mundial cobra isso dos países para onde ele empresta dinheiro, né? Além de, evidentemente, diminuir os custos com educação, essa coisa toda. Então, eu só quero dizer que, no longo prazo, nós estamos na disputa da escola. E se ela tem 200 anos como uma pauta em termos de universalização, ela tem 30 no Brasil como uma escola efetivamente que recebe público popular. Não é uma escola popular, mas é uma escola que tem, hoje, todos os setores de classe, né? Quer dizer, a escola pública, aliás, me parece ser o único lugar onde é possível o convívio entre setores de classe. Onde, se você tem filhos de classe média e você tem filhos dos setores populares, de trabalhadores, de subempregados, que estão lá juntos, né? Porque as outras todas as instituições, em geral, você tem uma cisão muito grande. Quer dizer, a gente trabalha para as elites e os pobres trabalham para a gente, né? Onde é que a gente encontra diferença de classe? É nos serviços, né? É o balconista, é a pessoa que faz faxina, é isso. A escola é o único lugar onde essa hierarquia desaparece, porque se convive, ainda que o convívio seja tenso, e que existe um monte de desigualdade e tal. Então, só para dizer que, neste longo prazo, dos 200 anos e nesses 30, a luta só começou. Só começou mesmo, assim. Não sei se porque por ser historiador eu fico tão otimista com isso, mas me parece que o passo fundamental para pensar num país como o nosso foi ter colocado as pessoas dentro da escola. E é óbvio que elas saem. Você tem um processo de exclusão hoje dentro da escola que é violento. Você pega as estatísticas de 10 alunos que entram no primeiro ano, 3 se formam no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio. Então, um monte de gente vai saindo pelo fracasso que a escola produz, né? As pessoas falam isso, né? Eu não me dava bem com escola, não. Meu irmão até estudou, mas eu não me dava bem com aquele negócio de escola. Como assim eu não me dava bem com o negócio de escola? Que isso, cara? Você foi expulso da escola, né? Por quê? Em parte por conta dessa história aqui que eu tentei contar. Quer dizer, quando você entra na escola, a primeira coisa que você aprende é que, se você não souber escrever, você é burro. E o professor faz questão, muitas vezes, de enfatizar isso. Então, você imagina, alguém que vem de uma família que ninguém escreve ou escreve precariamente, que não tem livro, que não tem atividades de leitura, e ela descobre que tudo aquilo que ela sabe não vale nada. E é óbvio, a gente também não tem processos de trabalho em que essa oralidade seja compreendida como uma forma de saber. A gente até aguenta o aluno falar, né? Ele fala, mas tá bom, agora escreve, né? Porque é só escrevendo que você vai ser aprovado, né? E a gente vai reproduzindo isso. Então, eu acho que o desafio maior hoje é pensar, em termos ainda de longo prazo, como é que a gente constrói. A gente já tem ferramentas hoje que a universidade tem oferecido e que todas as práticas de saberes populares que hoje são, dos saberes tradicionais, que hoje têm sido valorizados nos últimos 20, 30 anos também, os mestres de cultura popular, as formas tradicionais de manifestações da cultura que estão aparecendo e estão tendo um outro lugar nesse universo simbólico aí que a gente tem, desde o carnaval de rua, passando pelas manifestações com a capoeira, as religiões de santo, por exemplo, que há 50 anos atrás eram proibidas. Quer dizer, hoje você tem uma outra história acontecendo. Então, a gente tem onde tirar isso. Agora, então, assim, só para pensar isso, me parece que o papel da escola continua a ser esse. Eu acho que não existe um papel da escola hoje. Existe o papel da escola na história, no sentido de que a gente continua a ter que lutar pela escola para que ela seja essa instituição que permite um processo de socialização mais amplo. Acho que é isso que está em jogo para a gente, do meu ponto de vista. Quanto ao processo de formação de professores, que a Eugênia pergunta, esse é, ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, o desafio e a nossa arma. Porque, quando a gente pensa na questão da escola sem partido, o que ainda segura a escola com partido? É a formação de professores. Porque a hora que os caras perceberem isso, aí nós estamos roubados.
Porque a hora que conseguir formar o cara... Porque, por exemplo, eu dei aula em escola privada, de faculdade privada, Luiz também deu, quer dizer, todo mundo, a Sandra dá, todo mundo que dá aula em escola privada sabe que você está muitas vezes formando o cara que vai para a sala de aula da escola pública. E quem dava aula lá comigo eram os meus colegas. Tudo que não era petista era anarquista, que não era anarquista era comunista. Sim, então, essa gente vai ser formada na perspectiva crítica de esquerda de tradição marxista. Está acabando? Talvez, eu acho que não. E enquanto isso ainda tiver, a gente ainda tem um lugar de formação. Por outro lado, é um processo de formação desesperadamente curto. Assim, a faculdade onde eu dava aula eram 3 anos. No 3º ano, eu dava textos do Hobsbawm e os meus alunos tinham dificuldades sérias de ler um texto do A Era dos Extremos. Ele falou, professor, é muito difícil isso. O senhor não tem um texto mais tranquilo para a gente ler? Eu falei, cara, não dá, temos que ler. Então, você veja, esse sujeito vai dar aula e o que ele tem de material? Livro didático. E as escolhas dos livros didáticos refletem esse desafio da formação. Então, é um dilema, Eucenir, porque... E a universidade continua a ser, assim, estátua. Né? Ela finge que não é com ela. Né? Quando a gente fala de extensão universitária, a gente sabe o que é. É sempre precário, sem recurso, sem política de continuidade, e, em geral, de um jeito que piora a relação. Eu como trabalho com formação de professores, você vai para a escola pública e os professores, você é da USP, né? E lá vem mais um. Né? Que é assim, aparece lá de vez em quando uma estrela que fala uns negócios que eles não entendem e vão embora, nunca mais voltam. E assim, é a palestrinha que, na época, não era pago, né? É a palestrinha que você ganha uns pontos. Então, ou você não deu aula aquele dia, que você, ufa, não dei aula, porque eu tive que vir nesse negócio que a Regional de Ensino organizou, ou eu ganhei uns pontos que, na hora de fazer a atribuição de aula, eu boto uns pontos a mais. E esse cara falou umas coisas que eu não entendi, mas tudo bem. Por quê? Pelo menos eu... Né? Porque não tem projeto de formação. É que eu tive uma sorte, a última coisa que eu falo, tem muita coisa para discutir, mas queria também que o Idem falasse também. Eu tive a sorte de conviver desde a minha graduação com a Zilda. E não deu tempo de citar aqui, mas estava no meio desse processo, citar as experiências que eu vivi com ela, de projetos de formação de professores e de produção de material didático, de material de ensino, fincados na discussão da narrativa. Né? A gente trabalhou 4 anos com educação de jovens e adultos e com educação infantil em Diadema, num projeto que foi financiado pela FAPESP, e que tinha, dentro do pacote, professores da rede, professores e diretores da rede que eram bolsistas junto com a gente. Eu estava no fim da graduação, no começo do mestrado. E a Zilda teve lá, pelas tantas, uma ideia que era fazer uns cadernos de narrativa com um personagem que chamava-se Diadorim. Diadorim porque Diadema, dava para fazer um pouco a brincadeira com a palavra, Diadorim porque era o personagem do Guimarães, então tinha a coisa do migrante, do menino-menina e tal. Aí ela ela inventou umas histórias, ela parecia era uma literata. E um dia a gente foi, e aí as crianças trabalhavam com essas histórias. Um dia a TV Cultura chamou a gente para ir falar sobre isso lá e gravar, sabe aquelas coisas de televisão de gravar? Aí a gente entrou na sala e a Zilda entrou, falou, eu não sei o que falar, porque era um monte de criança de 4 anos. Aí de repente a Zilda fala assim: eu conheço um amigo de vocês. Aí a criançada, super receptiva, quem? O Diadorim. A classe veio abaixo. Todo mundo sabia quem era o Diadorim, eles começaram a falar todos loucamente ao mesmo tempo, porque todos tinham uma história para contar do Diadorim, como se o Diadorim existisse. E com os jovens e adultos foi a mesma coisa, foi o disparador das narrativas dos jovens e adultos. E não eram narrativas, digamos, do tipo luta de classe, saca? Não era nada disso, era assim, tipo, o cara foi namorar no parque perto da casa dele com a moça. E aí lá no parque descobriu que esse parque tinha não sei quantos anos. Eram umas historinhas super simples que disparavam nos alunos, seja no ensino de educação jovem dos adultos, seja nas crianças, um processo de conhecimento que nem sempre se revelava fácil de disparar. Né? E depois outros processos com os quais eu trabalhei me deram a crença mesmo, porque acho que não tem outro nome, de que é possível formular projetos de formação de professores, é possível construir espaços escolares em que a gente se engaja de uma maneira integral, digamos assim, e que esse engajamento ele surge não, ele é construído na instituição, por todos. Né? Então, esse desengajamento ele é um ciclo vicioso, no fim das contas, né? Porque é isso, o professor
sai fora do seu lugar, porque eles dizem, não dá para dar aula assim. O aluno é o primeiro a olhar e falar, se você não vai dar aula, eu que não vou assistir. Né? E aí a rede pública, né, o Estado, diz, bom, então eu vou fingir que eu estou organizando isso para também não, né, não vou gastar muito tempo com esse negócio. E é óbvio que não é Gabriel Chalita, saca? Não é tipo o amor que vai vencer, não é essa bobagem. E nem a culpa, não é o professor que, se ele não fizer isso, mas em algum lugar a gente precisa começar esse engajamento de novo. Né? Ou retomar, quem já está engajado sabe disso, quer dizer, é ter esperança de que é preciso construir grupo de trabalho para fazer esse negócio. Né? E juro que é a última coisa, o Diversas, no fim das contas, para mim, representou isso no espaço da universidade. Quer dizer, um lugar onde você tem um engajamento de grupo. Né? Porque, senão, era isso, eu tentando dar aula para os meus alunos, ainda né? Eu dou aula para os meus alunos aqui no curso, na graduação. E tenho que me segurar para não falar das práticas pedagógicas e para não ouvir o que os meus alunos têm para falar das práticas pedagógicas da universidade. Porque elas são reprodutoras de hierarquia, de padrões de tradição, de uma forma iluminista de ensinar, que é isso. Eu falo, vocês anotam, e um dia talvez vocês tenham um mínimo de inteligência para falar comigo. É assim. Né? E você imagina um cara que vai dar aula achando que é assim que funciona. Está roubado, né? Porque nos primeiros 10 minutos os alunos... Né, aluno de ensino fundamental e médio é um barato. Eles ficam esperando a deixa para saber como é que eles te pegam. Né? 5 minutos eles já sabem se você vai ser o cara que, a hora que ele tacar um papelzinho na cabeça do outro, você vai falar, opa, peraí, ou você não vai fingir que não é com você. E aí dançou, porque aí é isso. Então, eu acho que o nosso papel é um pouco esse. Assim, não sei se eu respondi tudo, mas era o que dava para falar nesse tempo, assim, sem ser muito abusado. Bueno, solamente quiero agradecer la atención y los comentarios. Y me interesa que usted ve similitudes con el campo médico, ¿no? Y realmente sí, esa reacción he tenido de otras personas, de otros campos profesionales también, ¿no? O arquitectos, otros tipos de campos. Entonces, es más pensar sobre cuáles son las diferencias. Hay similitudes, sí, cuáles son las diferencias que son específicos para ese campo profesional. A lo mejor usted tiene ideas sobre eso, después voy a preguntar. Y claro que sí está cambiando eso, también están entrando las mujeres y está cambiando todo. Y una cosa que quería comentar es interesante porque he dado esta clase a esta gente de diferentes partes del mundo y muchos reconocen o dicen que no, esta es mi escuela, aunque es en Perú, yo conozco esto o algunos elementos, ¿no? Hasta una muchacha de Uganda que decía que ella venía de una escuela de mujeres. Mujeres entrenados tradicionalmente por monjas, para ser parte de una élite, anteriormente para ser como princesas, se podría decir, más para una élite alta de la sociedad de Uganda. Entonces, era interesante de saber eso, porque parece que en ese sentido no es tan específico solamente para los hombres, pero también parece que es pasar, también porque, por ejemplo, algunas de las ingenieras que yo conocí en La Molina también eran educados por monjas. Eso me dejó pensar, también es como una forma, un tipo de formación bien particular, con disciplina, ¿no? Y cierta forma, no sé, de crearte como una nueva, bueno, y tiene elementos de cómo ser mujer y cómo esas cosas, ¿no? Entonces, sí, es muy amplio. Ok, muy agradecidos. Gracias. Temos mais uns 10 minutinhos, podemos, Antônio? Começamos a encaminhar para o... Podemos encerrar? Bom, de qualquer forma, quero agradecer mais uma vez, né, aqui o público, o debate que foi maravilhoso, né, nós gostamos muito, e convidá-los para amanhã. Tá? A gente tem a programação aqui, mas amanhã a mesa redonda temática é Polícia e Exclusão no Brasil, né,
com o professor Luiz Antônio Francisco de Souza, da Unesp, né, e com o professor Mauro Aranha, do CREMESP. Né, quem vai mediar o debate é o professor Sérgio Bairo. A conferência das 6 horas, daí o professor Antônio Almeida, do Diverstas, né, ali, que vai falar sobre a polícia brasileira, continuar com a temática. Não, você... Eu vou falar sobre a situação atual. Tá. Conjuntura atual e a relação com a violência. E a... Essa questão de como essa conjuntura afeta a diversidade. Tá. Deu para vocês ouvirem, ele fez um pequeno resumo para nós, a professora Maria das Graças, que vai fazer a mediação. E depois tem uma apresentação, que vai ser daí no auditório do Diverstas, né, do teatro do pessoal lá do Faroeste. Tá? Muito bem, então, obrigada mais uma vez. Tá.